Olá, começa agora mais um programa Análise Direta na Rede Internacional de Televisão, sempre com assuntos curiosos e especialistas do Brasil e do exterior. E você é meu convidado aqui pelo HIT Notícias. Afinal, como a gente pode definir arte? A história do homem sempre esteve relacionada com a arte, a ponto do ensino, da aprendizagem dele participar das normas e valores estabelecidos nos ambientes culturais da produção artística de todos os tempos. Mas afinal, podemos encontrar arte onde? A minha convidada de hoje é a artista plástica Elisa Mondê, que vem contar este amor pela arte. Olá, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Patrícia. Obrigada pela presença. É um prazer estar aqui na rede. Estamos felizes de você estar aqui. Como foi que você começou na arte? Isso já vem desde pequena? Exatamente. Eu nasci artista porque eu sempre senti a arte. Não é que eu nasci artista, né? Mas eu sempre gostei de arte. Então, quando eu nem sabia falar, eu já falava que seria professora de desenho. Ah, é? É interessante. E na escola eu sempre tive muita facilidade com desenho, com as cores. E aí fiz artes plásticas. E quando eu comecei, eu queria fazer aqui em São Paulo, na Belas Artes, mas assim, a minha família não, de uma certa forma, não viabilizou isso. Aí eu comecei perto da minha cidade, e era só os finais de semana, e eu, do jeito que eu gostava, eu ia para a biblioteca e desenhava tudo. Tudo, meu caderno era assim um verdadeiro livro ilustrado. E é interessante que numa prova me roubaram o caderno. Mas assim, a pessoa rouba um caderno, mas não te rouba o que você tem dentro, né? Dentro da cabeça. Então, eu fui bem da mesma forma, porque eu sabia tudo, eu desenhava tudo, sabia tudo decor. Nunca tive, assim, maiores problemas com a arte. Você acha que geralmente quem trabalha com arte, tudo já é assim, já nasce com isso? Olha, eu acredito que sim, viu, Patrícia? Eu acredito que Deus dota cada pessoa com dom. Por isso que existe, né, médicos, advogados, belíssimos, astronautas, cozinheiras. Eu acho que Deus dota, sim, as pessoas do dom, da vocação, essa facilidade que a pessoa tem. Eu acredito muito que isso venha de Deus. E você começou com esses desenhos, assim, no caderno, na sala de aula, e depois? E desenhava muito, pintava muito. E fui começar o meu curso de pintura já com 18 anos, que não era nada... O certo é iniciar a criança, né? Quando você já percebe que ela tem um dom, você já inicia. Mas para quem gosta, vive desenhando, né? Tá ali, lápis de cor, tinta. Já é um talento nato. Já é um talento nato. E sempre eu busquei a arte, eu até passei em engenharia, mas não quis fazer em virtude desse amor pelas artes plásticas. Ai, que legal. Seus amigos pediam para você desenhar para eles? Sempre, né? Você me desenha, aí vai, desenha o rosto e tal. E aí você desenhava o rosto deles, assim? É simples. É simples para você. Simples, muito pra simples. Você, se me pedir para desenhar aqui o seu rosto, o rosto de qualquer um aqui, vai ficar horrível. Não, se eu pegar você para desenhar... Você desenha? Sim, assim, com tranquilidade. Gostoso. Que legal, não, mas deve ser uma terapia, né? Um trabalho que te dá calma, né? Porque na verdade, olha só, os médicos, eles dão arte-terapia para as pessoas, certo? A pessoa ou doente ou com certo estresse, mas no meu caso, eu vivo fazendo arte. Então, eu sou uma pessoa assim, muito de bem com a vida. Né? Eu sou muito feliz, eu faço o que eu gosto, eu escolhi o que eu queria fazer, né? Não foram meus pais, não, você vai fazer isso, impondo alguma coisa, não. Eu gostava de arte, fiz arte e me alegro com isso. E sou um referencial na minha família, uma pessoa hiper equilibrada, hiper feliz com os meus amigos. Ninguém sabe quando eu tenho crise. Ai, que legal. E só você que seguiu esse caminho? Só eu. De 4 filhas, só eu. E você gosta de fazer... O que mais você gosta de fazer? Pintar, mas assim, eu sou designer de interiores também, então assim, eu fico muito... as peças de design, elas me atraem muito, a decoração me atrai muito. E quando eu estou num local decorado, o que me chama mais atenção são os quadros. Então é uma coisa assim, sabe, que permeia num caminho da arte...
como a arquitetura, a história da arte. Eu fiz pós em história da arte, então as viagens para outros países, os lugares, é uma coisa que mexeu muito comigo, muito comigo. E história da arte é muito interessante, né? É maravilhosa, maravilhosa. A gente teve um pouco, assim, uma pinceladinha disso na faculdade de jornalismo, eu tive no primeiro ano. Ah, é maravilhoso. História da arte, mas era muito legal. Publicidade, né? Também estuda, arquitetura, fotografia, tem vários outros cursos que estudam arte. Porque, na verdade, a arte, ela está inserida no ser humano. Na pré-história, se você pegar, o homem já se comunicava através dos desenhos, né? A arte rupestre. Então, é um meio de comunicação, é um meio de passar o sentimento, é um meio de expressão. Que nem Van Gogh, na época dele, infelizmente, ele não foi muito bem aceito. Ele vendeu um quadro em vida. Mas porque a arte, às vezes, ela está além daquele período da história. O artista, às vezes, ele está fazendo uma coisa que é muito para depois. E muitos artistas, nossa, muitos, Cézanne, Duchamp, eles faziam uma arte que, no momento, eles não eram compreendidos. Ai, teve muito artista assim mesmo, né? E que exatamente eles foram abrir caminhos para as outras gerações. E depois de mortos é que eles vão começar a vender os quadros, não é assim? Alguns, tipo Renoir já era rico na época dele, Monet passou por dificuldades, mas ele foi reconhecido em vida. Picasso foi o maior expoente, Dalí, muitos foram reconhecidos em vida. Mas assim, a arte é algo que às vezes ela não é compreendida no momento. E se a gente fosse falar, vamos supor, de arte contemporânea, a discussão seria ainda maior. Porque se você vai numa Bienal hoje, você chega lá, você olha... Tem umas instalações esquisitas, às vezes a gente olha e fala, nossa... Não é compreensível. Às vezes você precisa saber, algum monitor te passar a história do que foi, do que é, para você poder entender o que o artista passou. Que nem Joseph Beuys, ele era um piloto na Segunda Guerra, o avião dele caiu e ele foi socorrido por outras pessoas que envolveram de feltro e usaram também a cera. Então, na arte dele aparece o feltro e a cera. Por quê? Porque o artista, na verdade, ele é igual um poeta, ele é igual um jornalista, ele vai falar do que ele sente, não é? Quem escreve um livro? Um escritor. Ele vai falar de alguma coisa que ele sente, ele tem um envolvimento sentimental com aquilo. Com certeza. Quem escreve uma música, né? O autor de uma música, às vezes as músicas são assim, tristes, melancólicas, mas por quê? Porque a pessoa escreveu no pior momento dela. E tem músicas, às vezes, que a gente não sabe bem o que significa, mas para a pessoa que escreveu tem um significado especial, né? Já aconteceu com você de você não entender e depois de um tempo você, em outras ocasiões, você acaba entendendo a música? É linda, que nem a Flor de Lis é um exemplo. Djavan quem canta, mas ela foi escrita por uma pessoa, se eu não me engano é o próprio Djavan, não lembro agora, mas que perdeu a esposa no parto. Aí quando fala na música Nem Maria Nasceu, entendi. Quando fala Nem Maria Nasceu é porque a mulher morreu no parto. Então, Flor de Lis é um exemplo. E Tim Maia também canta uma música linda, alegre, mas foi quando o autor foi quando morreu a filha. Então, fala da saudade, eu queria te esquecer, não sei o que, queria mudar de lugar, mas ele está falando do quê? Da filha que morreu. Ai, que coisa, né? Então, realmente, assim, o sentimento é o que move a arte. Leonardo da Vinci já dizia isso, que a arte está no pensamento. Então, a arte conceitual, ela é feita disso, né? A conceitual é um pensamento que a pessoa quer mostrar. Ela não quer mostrar linha, cor, textura, formas. Não, ela quer mostrar o que está dentro da uma cabeça ideia. dela. Exatamente. A arte brasileira hoje, o que você acha? Hoje, eu acho sim que a arte brasileira, a tendência dela é ela crescer muito, porque nós, quando falamos em arte brasileira, a gente pega 1922, a Semana de Arte, que foi uma ruptura, né? Que já foi uma ruptura. Então, a arte, ela vive se rompendo sempre.
Ela não é uma coisa estagnada como, sei lá, as leis que ficam desde 1800 e tal, é tal lei. Não, a arte, ela flui muito. O ser humano, ele não consegue parar o pensamento. E a arte é fruto do que o ser humano vive. Então, até tem um ditado assim, a arte expressa a vida ou a vida expressa a arte? As duas coisas, né? As duas, né? Uma coisa leva a outra. Se você pegar os livros de história, as ilustrações são as imagens que os pintores faziam. Depois veio a fotografia, né? Celular, mas antigamente era a imagem mesmo do desenho, da pintura, do pincel. Você acha que a gente tem bastante artistas hoje brasileiros que têm condições de ter uma projeção internacional, não só nacional, né, de ter uma abrangência assim, de atingir a arte dele internacionalmente, que nem o Romero Brito, que eu adoro ele, né? Adoro o Romero Brito. Você gosta? Gosto. O Romero Brito teve uma projeção incrível, né? Teve, não? Porque ele foi para Nova York e lá ele se casou e ele pintava no jornal na calçada. Para você ter uma ideia. Gente. Mas a arte dele é tão colorida, é tão multifacetada, né? Tão linda, que já foi convidado para ir para uma galeria de arte. E todo artista que faz fama fora do Brasil, dá a impressão que o Brasil valoriza mais. É verdade. Tipo Beatriz Milhazes. Ela é magnífica. Ela começou a fazer sucesso aqui nos anos 80, no Parque Lage, etc. Tal. Mas ela foi para fora do país e lá ela fez sucesso. Lá ela foi reconhecida. É porque fora do Brasil, eu acredito que existem países que valorizam muito mais o artista, não? Os outros países têm uma maior tradição de pintura. O Brasil, enquanto lá estava tendo o Renascimento, Michelangelo, Leonardo, nós estávamos aqui no Índio. Nós estávamos começando. Franz Post desenhando tudo que via para poder passar para a corte na Espanha. Então, o Brasil, infelizmente, olha só o caso dos irmãos Campanas. São dois irmãos que fazem todo o tipo de design fora do país para várias empresas importantíssimas. Eles têm um café no Louvre, para você ter uma ideia. O valor que os outros países dão. E eles, aqui no Brasil, não são convidados nem para fazer o mascote da Copa. Olha só o que foi a apresentação da abertura da Copa. O que foi aquilo? Foi pobre, né? A nossa escola de samba, o nosso sambódromo é muito mais rico. Então, pegaram artistas de outro país para virem conhecer o país, rodar o país para conhecer, para fazer o quê? É verdade. E por que você acha que é assim? O que está faltando para os artistas brasileiros serem mais valorizados aqui dentro? Você vê, há muitas décadas atrás, o governo pagava bolsa para os artistas estudarem na França, Almeida Júnior e muitos outros. Mas agora, imagina se alguém paga para um artista estudar fora. Não paga. O artista tem que ir por força de vontade mesmo. E se ele consegue fazer fama lá, dá a impressão que o Brasil fala, nossa, Vicky Muniz, quer um artista melhor que Vicky Muniz? É algo assim que o mundo todo reconhece, não é o Brasil apenas, é o mundo reconhece. E nós temos outros. Se a gente for falar da velha guarda, Portinari, Anitta, Tarsila, Di Cavalcante, nós sempre tivemos artistas com expoente magnífico. Um arquiteto de fama internacional, Niemeyer. Sim. Ele foi reconhecido fora e dentro do país. Então, nós temos, sim, muitos artistas que eles têm condições, sim, de fazer fama fora do país. E o Brasil é a bola da vez, né? É verdade. Todo mundo está de olho no Brasil. Então, por causa da Copa, começou um pouco antes, é claro, né? A gente tem alguns artistas conhecidos lá fora, modelos, né? E que são coisas que estão mudando a visão, não é? Dos estrangeiros sobre nós. Porque antes eles tinham uma visão só de macaco, selva, depois veio o Pelé, depois veio o futebol, Gisele Bündchen, Romero Brito, Vicky Muniz, Tarsila do Amaral,
e todos os outros, né? Então, hoje nós já temos um nível elevado para os outros países. Verdade. Os outros países nos enxergam agora já como, não uma potência, mas assim, já nos vê com bons olhos. Verdade. Eu vou fazer uma pequena pausa no programa, eu vou chamar um intervalo, mas já já a gente volta falando um pouquinho mais sobre arte, não saia daí. Estamos de volta com o programa Análise Direta, falamos aqui dos estúdios de São Paulo, da RIT. Estamos transmitindo não só para o Brasil, como também para mais 55 países. E hoje eu estou conversando com a Elisa Mondê, que é artista plástica. Estamos falando sobre arte no Brasil e no mundo. Você trouxe umas coisas lindas que você faz aqui, customizadas, não é? Isso, é. Eu achei muito legal isso. Pode pegar? Pode. Na verdade, é um disco de vinil customizado, que ele serve tanto para ser um suplá, quanto uma decoração de parede. Dá para colocar fotos de família, autor predileto, cantor predileto, tipo Elvis Presley, Marilyn Monroe. Dá para fazer toda uma brincadeira em cima dessa ideia. Fica lindo, né, para colocar na parede. Olha, imagens de viagens também, assim, dá para criar, porque na verdade o artista, ele começa a enxergar a sua arte em tudo que ele vê, né? Não sei se isso é um defeito ou uma virtude. É uma virtude. Mas basta ver uma parede branca para já imaginar um quadro, uma faixa, uma pintura. E são coisas que a pessoa às vezes tem em casa, não estão sendo usadas mais, né? Exatamente, coisas antigas, tudo. Exatamente. E é uma terapia, viu? É uma terapia você pegar o pincel e pintar. Porque, na verdade, o artista, a gente estuda desde o princípio que o importante não é o final, o resultado, mas sim a experimentação. Então, o ato de você estar pintando, você estar experimentando, você estar modelando, essa terapia, essa coisa boa que passa a arte, é o mais importante. Faz bem fazer, né? Faz bem para a pessoa. Você usa que tipo de tinta? Acrílica. Tinta acrílica. Só trabalho com acrílica. É uma secagem assim hiper rápida e que você consegue resultados mil de luz e sombra, sobreposição, o que você quiser. Dá para pôr uma foto da pessoa aqui onde você pôs as flores? Exatamente. Você precisa de... Fica lindo como decoração da casa, né? Se você pegar, vamos supor, a foto de uma pessoa e começar a anular o fundo dela, deixa só a foto e trabalhar com esses arabescos, fica maravilhoso, maravilhoso. Que legal. Você estava me contando a história dos arabescos, né, na sua vida. Que você... Aqui você trouxe uns tecidos, né, pra gente ver. Isso. Vou levantar um para mostrar. São as minhas estampas. Isso saiu de quadros que você fez, não é? Exatamente. São quadros que aí, então, nós fotografamos e mandamos fazer a estampa. E depois eu amo bordar. Aqui ela fez uns bordados, tá vendo? Fazer assim pra câmera pegar direitinho. Então aí você fotografou o quadro, colocou como estampa no tecido. Isso, e aí essas estampas então vão depois para almofada, luminária, revestir poltronas Luís XV, 16, móveis. É assim, onde você vê algo, você já começa a imaginar, nossa, aquilo poderia ser feito assim. E é uma terapia, menina, é muito gostoso lidar com arte. Eu estava falando dos arabescos, né? Que você gostava muito. Me conta essa história. Então, como eu sempre gostei muito de arte, na minha cidade não tinha prédios incríveis como tem em São Paulo, antigos, neoclássicos, ecléticos. E aí, então, eu chegando aqui, eu fiquei muito, assim, envolvida com as grades antigas. E eu comecei a frotar. Frotar é quando você tira o modelo dela, ou através de escultura, né, de modelagem, ou através, tipo um giz de cera em cima de uma moeda, você já está frotando. Então, eu comecei a me envolver muito com as grades antigas de São Paulo, ali na Santa Efigênia, que tem aquela passarela. Fiz vários trabalhos com aquele desenho. Você moldava essas grades? Eu pegava uma tela aramada, ia lá e apertava com as mãos e tirava o desenho.
E aí, com aquele desenho, eu fazia N trabalhos. Às vezes eu recortava, fazia espécie de um mosaico, ou então eu usava ele inteiro, pintava, sabe? Daquele desenho da grade, aquilo foi surgindo muitos outros. Até que eu entrei nessa fase dos arabescos. E aí, então, eu misturo as flores, né? Que isso é próprio do... Qual que você quer mostrar esse? As flores que faz parte muito do universo feminino. E as listras, essas rendas, já é uma coisa muito bonita, porque eu sou de descendência espanhola. Então, essas mandalas são de Andaluzia, que é o sul da Espanha, onde são lindas. Meus avós vieram. E aí tem um pouco, então, de tigresa, que eu acho também... O animal print ali. Exatamente. Aqui. Que é também um universo bastante feminino, as folhagens. E olha, na verdade, se me deixasse, eu pintaria flores a vida toda. Porque eu pintei já muito floral. Que lindo. Muito floral. E depois que eu entrei mesmo nessa fase, olha esse aqui que lindo. Eu entrei mesmo nessa fase dos arabescos. Bem colorido esse, eu gosto assim, acho muito bonito. Então, esse trabalho esteve na Casa Cor, o quadro dele. O quadro dele? Que é um quadro enorme, de 2 metros. E é uma outra identidade minha. Assim, eu gosto muito de pintar coisas grandes. Eu não gosto muito de pintar quadros pequenos. Não consigo me deter. Eu acho que o pensamento, né? Ele explora, ele não tem limite, né? Com um quadro maior. Você trouxe também algumas coisas que a gente vai mostrar em vídeo, não foi? Foi. São umas quadros telas, telas. A gente pode mostrar, diretor? Então, e essas telas, elas vêm desde quando eu cheguei aqui em São Paulo, que foi mudando a minha arte, porque é o que eu falei, né? O pensamento não para e a arte junto com ele vai. Então, se você observar, das flores para os arabescos, as flores entram nos arabescos, que era o que eu gostava de fazer. Pintar flores, que eu acho um encanto. Toda a minha primeira fase são de flores. Esse azul tá muito bonito. Esse é o quadro que originou uma das pinturas que você tá vendo? No início eu pintava mais flores, folhagens, que nem aqui é minha flor predileta, que é a da bananeira. E aí é uma paisagem também muito maravilhosa, mas tudo isso foi... De onde é essa paisagem? Não tenho essa referência. Saiu da sua cabeça, assim. E esse? Esse aí é um abstrato, que eu também já tive uma boa fase dos abstratos. Esse é o que foi para Casa Cor? Exatamente, esse foi para Casa Cor. Até eu entrar nessa fase. Tá muito lindo mesmo. Quando eu entrei nessa fase, eu assim, me apaixonei ainda mais por arte. Porque cada dia eu quero inventar umas coisas diferentes, eu não consigo pintar todo dia a mesma coisa, tenho que ficar buscando. E essa busca não é no outro, essa busca é interna. É interessante isso, né? Porque às vezes... olha aí o que eu te falei dos quadros, né? Do rosto. De figura humana. Essa é minha filha. Tua filha? Então, olha só, essa é... A pintura bem solta, né? É outra coisa assim que eu não consigo pintar direitinho, certinho. Essa já é uma fase assim que eu estava muito triste, olha só. Flores. Flores vermelhas, 1,30 m por 1,30 m esse quadro. Imenso, imenso. Lindo. Então, e a fase que eu estou mesmo agora são dos arabescos. E que eu quero continuar nela. Aqui eu não sei, eu falei da mandala, né? Quando a linha é muito fina, a técnica que eu uso é o silk screen. Mas é lindo, fica muito bonito. Fica muito bonito. Esse que você apresentou na Casa Cor é sensacional. Essas cores que você escolheu. E olha que o preto é uma coisa assim que os artistas costumam evitar. A gente já aprende, né? Aquela coisa da escola. Não se usa muito preto e tal. E eu estava com uma intuição de pôr preto no quadro. E aí foram dípticos, né? Que eram 2 quadros de 2 metros por 1. Um era o fundo preto e o outro um roxo, bem forte, bem escuro, que ele acaba sendo abafado, entendeu?
É, porque daí vem as cores por cima, tudo acaba ficando bem interessante. Dá um jogo, né? E outra coisa interessante, assim, pelo menos comigo acontece muito. Quando eu pinto um quadro mais colorido, o próximo ele já é mais neutro. Ah, é? É interessante, dá a impressão que eu fico cansada de muita cor. Aí os próximos são monocromáticos, né? Aí eu pinto, aí depois eu me canso dos monocromáticos. Aí eu já venho com mais cor. E as grades é uma coisa que eu quero introduzir ainda mais no meu trabalho. Você tem esses moldes até hoje? Tenho, vendo. Mas assim, tem moldes que eu ainda tenho que desenvolver. Óbvio, né? Porque a gente vive nesse processo. Vai vendo uma coisa, vai gostando, já quer fazer outra. Então, realmente, o artista ele está sempre numa ebulição. Sempre pensando, e tudo é arte para ele. Eu vi ontem um vídeo que eu achei a coisa mais linda. Sabe o que é torno? Não. Que a pessoa fica pedalando com o pé e fica girando uma base de ferro com argila em cima. E ali ele faz o torno. Aí sim, ontem, já vi. O artista, ele tinha a base dele e ele com o dedo, ele ia mexendo, ia transformando o desenho e ia espiralando. E só dele mexer, ele já mudava todo o desenho. O outro dia eu vi um artista também, assim, é um menino, nem sei se ele é um artista, que ele pega as pedras do rio e ele vai colocando-as num sentido que elas se equilibram. E ele forma esculturas de pedras do rio, assim, na hora. Então, assim... Onde é esse menino? Eu peguei no Facebook. Você pegou no Face. E as pessoas já me mandam, né? Olha, Elisa, vê isso, vê isso. Então, assim, na verdade, a arte você encontra muito facilmente. Só depende do seu olhar. Não é? É mesmo. Que nem eu vi sua blusa hoje, achei assim, nossa, que linda. Parece que já inspira, já dá vontade de usar esse rosa, renda. Sabe, esse universo feminino que é próprio, né, de nós. Daqui a pouco vai sair um quadro, então, assim. Aí você já fica imaginando, nossa, vou pôr renda. Então, é aquilo, né? Tudo é alimento para a alma. Tudo é alimento. Um rosto bonito também já dá vontade de pintar. E aí é muito gostoso. Quem vive a arte e quem vive da arte, às vezes tem uma certa diferença, né? Às vezes a pessoa trabalha e usa a arte como hobby. Eu uso a arte como trabalho. Porque realmente eu acho que eu não saberia fazer outra coisa. Mas aí já tem que ser o talento da pessoa mesmo, né? Exatamente. É muito gostoso, assim, quando você se identifica com o que você faz. Porque a vida, ela toma um sentido muito diferente, né? Verdade. Eu vou fazer mais uma pausa no programa. Nós vamos para o intervalo novamente, mas daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais sobre arte. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Estamos falando aqui de São Paulo, para o Brasil e para 55 outros países. Hoje a gente está conversando sobre arte com a Elisa Mondê, que é uma artista plástica, que trouxe várias coisas para a gente ver aqui, coisas bonitas. Vamos falar um pouquinho sobre a sua fase atual, né? Isso, vamos lá. Então é o seguinte, como eu te disse, eu passei por outras fases, né? Abstrato, floral, e agora eu estou desenvolvendo muito essa fase dos arabescos. Então, os arabescos são essas linhas que elas serpenteiam a imagem, e eu gosto muito de usar também as listras, que eu acho que dá um enriquecimento no quadro, assim, maravilhoso. Assim, a gente fala moderno, mas esse termo modernismo é de 1922. É verdade. Né? Mas, assim... Agora é contemporâneo que fala agora, seria algo mais contemporâneo. E os círculos é algo, assim, que me agrada muito. E o círculo é uma forma feminina, né? Faz parte do nosso universo feminino. Então, eu uso muito os círculos e as rendas.
No caso, essas aqui, elas são feitas em silk, porque são linhas muito finas. Ah, dá pra gente aproximar um pouquinho? São linhas muito finas, Onde né? é que tá? Mostra com a caneta aí. E Essa ela, aqui, né? tem Aqui, aqui, tem também aqui. Então, essas mandalas, elas são de Andaluzia, que é da minha família, né? Que nós somos descendentes de espanhóis, então a gente sempre gosta muito do que a gente é, né? Verdade. Graças a Deus, né? E os círculos aqui de tigresa, de zebra, são elementos que horas eu uso e, obviamente, horas não, né? E o público feminino que costuma gostar mais mesmo? Gosta das suas muito. obras? Então, quando eu faço algum quadro para um homem, aí eu não uso floral, não uso as flores e tomo cuidado com os arabescos. E realmente fica um quadro mais masculino, tipo aquela almofada que eu te mostrei, a estampa, não tinha flores. Né? Verdade. Então, essa técnica, ela te dá essa condição de você fazer algo mais feminino, algo mais masculino. E em relação às cores, também é muito interessante, porque alguns Pode quadros, deixar eles assim, são... apoiadinho pra não ficar... alguns quadros, eles são bastante femininos, a cor também remete ao universo feminino, e alguns outros não, eles são completamente assim, cinzas, marrons e um universo mais masculino. Mas Linhas feminino você usa cores mais alaranjadas, mais... rosáceos, rosas. lilazes, salmão, vermelho. Dá pra ter um universo assim, bastante, assim, que você olha e fala, nossa, esse quadro aqui ia servir para o meu quarto. E aí o que você trouxe é uma representação, é uma foto do seu quadro que é grande, é isso? Ou você também Exatamente. Esses quadros, como eu te disse, eu gosto de trabalhar assim, quadros grandes. Então eles têm 1,5 m por 1,5 m. Ah, uma tela de 1,5 m por 1,5 m com esses desenhos deve ficar maravilhosa. Maravilhosos. Eu trabalho também com textura, que eu gosto muito. E aqui é só uma representação em papel. Agora eu estou para desenvolver o quadros em canvas, que é assim, não é todo mundo que pode pagar por um preço que você leva dias pintando. Certo? É uma vida. Tem pessoas que perguntam assim, quanto custa? Ah, custa X. Nossa, mas é uma vida. O médico, quando faz uma operação, ele não pegou o livro e não estudou ali minutos antes, não. É todo embasamento, né? De anos e anos de estudo. Então, olha só, nós temos aqui apenas uma gravura, que esse quadro aqui tem 1,60 m. E o que eu te falei que eu estou para desenvolver, ele em gravura, em papel, serigrafia e acrílico. Ah, que legal. Os quadros e aí fica mais acessível, o preço fica menor. Fica mais acessível, que é como eu te disse. É como o Romero Brito faz, Exatamente. Né? O Romero Brito é um grande expoente. Tem muitas empresas usam em vários, né? Usam em escultura, usam em tecido, usam em móveis, né? A estampa. E fazem mesmo quadros com a estampa, né? E quadros também. Ainda se compra na galeria dele em Nova York, ainda se compra quadros que um brasileiro ainda consegue pagar. Ainda se consegue. Os originais devem ser porque são gravuras assinadas. Vamos supor, cada quadro dele tem a gravura. Então, de 10, então você compra ou a 1 por 10, 2 por 10. Ainda é viável se comprar. É muito legal. Aqui é uma peça de decoração. São velas com a arte, né? Você que pintou as velas? Não, é uma empresa mesmo que faz, é um amigo meu. Eu só cedi a imagem. Ah, entendi. Aí ele tira do seu quadro, faz a estampa. Na verdade ele pega um quadro e ele faz a vela com a estampa embaixo. Fica bonito, hein? Fica muito legal, bonito. Interessante. E aquilo que eu estava te falando, da vela vem a luminária, vem a almofada, que eu quero ver se eu trago aqui para vocês, imóveis,
porque cada hora que eu olho para um lugar eu falo, nossa, ia ficar tão lindo se eu fizesse isso. Ah, aqui a gente tem um exemplo Exatamente. da sua arte na decoração. Exatamente. Num Aqui é uma banheiro, parede, é uma parede pintada, que a minha assessora me ajudou a pintar. Ah, que legal. E ficou muito linda, ficou muito linda. Quando me pediram, ainda eu fiquei pensando, nossa, pintar na parede e tal. Mas ficou um resultado maravilhoso, maravilhoso, incrível. Nossa, tá muito bonito mesmo. Ele queria como se fosse um papel de parede. Ah, e aí você pintou com a tinta direto na parede? Direto na parede, com silk, com stencils. Olha aqui o banheiro, como ele... Até a cuba dele ficou muito dentro do tom. Obviamente que a gente procurou fazer isso, mas assim, a cuba de mármore era maravilhosa. E o resultado foi muito... maravilhosa mesmo para decorar um banheiro. Ficou lindo, não? Né? Uma parede de uma sala. Ah, sim, também. Porque a arte... Atrás do sofá, eu acho muito bonito. Nossa, né? Colocar o sofá na frente e atrás a parede pintada. Exatamente. E a cenografia é muito paralelo com a arte, né? É, sim. Porque é uma arte tridimensional, se você for pensar. Porque uma linha, a gente estudava muito a linha, o desenho. Hoje em dia, a arte contemporânea, essa linha já virou uma linha no espaço. Às vezes é uma linha de luz, às vezes é uma linha de arame, de terra. E essa é a mesma estampa que você me mostrou do primeiro quadro? Ou não? É porque ele pediu aquele quadro. Ele falou, olha, eu queria que você fizesse aquele quadro, que eu fiquei apaixonada. É praticamente o nosso carro-chefe, aquele quadro. Porque ele é muito... Como ele é neutro, ele entra assim para qualquer gosto, sabe? Que nem eu gosto muito daquele preto. Tenho uma identificação muito grande com aquele preto roxo. Preto, eu também. Eu também foi o que eu mais gostei. O preto que tem as bolas coloridas, né? Exatamente. Eu também me identifiquei bastante com aquele, achei lindo. Mas esse acaba sendo o carro-chefe. Então, assim, ele é mais pedido. É mais neutro, né? É mais neutro. E aqui nós temos umas luminárias desenvolvidas por um designer, que elas são assim maravilhosas, elas acesas, ficam ainda mais lindas. E ele gostou do meu trabalho e eu gostei do trabalho dele. Então ele colocou... Isso aí são pequenos pedacinhos. Exatamente, de tecido? Ele pega o quadro inteiro em tecido, ele manda xerocar, depois ele reveste, depois ele corta, depois ele passa e fica um resultado incrível, tá? Mas para quem olha, mal percebe. Para quem olha, mal percebe. Então, e elas acesas, assim, elas ficam maravilhosas. Maravilhosas. Ficou muito bonito mesmo. A acesa deve dar uma vista, né? Dá. E você dá workshops? Isso. Quer divulgar? Eu dou workshop, adoro, porque eu gosto muito do contato com a pessoa, sabe? Você passar arte para quem quer aprender é algo assim maravilhoso. E eu tenho então a apostila, tenho o DVD. Tem algumas pessoas que falam assim: você não deveria de ensinar o que você faz. Eu ensino. Você gosta. Se alguém quiser fazer, não é? Porque assim, eu penso no bem-estar da pessoa. Muitas pessoas que não podem me pagar me escrevem pedindo. Eu estou com depressão, ou eu estou desempregado, eu estou isso, eu estou aquilo. Muitas pessoas me procuram e eu não nego. Muito legal. Porque isso faz um bem enorme. A arte, se as pessoas que trabalham feito loucas pensando só em dinheiro, porque muitas pessoas, se não tiver o dinheiro aqui, parece que elas não se mexem. E eu sou muito adepta a não pensar dessa forma. Eu acho que a gente tem que trabalhar por amor, por carinho, e isso move amizades, move muita coisa. E aí o dinheiro vem naturalmente. O dinheiro né? vem, o sucesso Quando vem. Você ama o que faz, realmente. Confúcio já dizia isso, né? Escolha o que você gosta de fazer e nunca terá que trabalhar na vida. É verdade, você vai sentir prazer no que está fazendo. Por isso que eu falo, a arte para mim é um trabalho.
mas é um trabalho que ele só me causa satisfação, só alegria. Cada vez que eu pinto um quadro, eu me sinto assim, com uma energia que eu tenho que me segurar um pouco, porque é uma coisa muito assim, é uma alegria, é uma satisfação, eu me sinto colorida. E quando eu não pinto, eu vou me sentindo opaca. Sabe, assim, sem graça. É porque é a falta daquilo que você gosta. Exatamente, né? Exatamente. Você quer divulgar o seu site para quem estiver em casa, estiver interessado em aprender a sua arte, né? Em conhecer o seu trabalho, os seus workshops? Ótimo. O meu site é www.elisamonde.com.br. É simples. O meu e-mail também é simples, elisamonde@hotmail.com. Quem quiser me procurar, à vontade. E dou workshop todo mês no meu ateliê. E tem uma assessora comercial aqui em São Paulo mesmo. Trabalha comigo, Miriana Lagazzi, que cuida de tudo. Então, somos duas para poder atendê-los. E se a pessoa quiser se inscrever para participar do workshop? Isso, tudo por e-mail, entra no Facebook, que é o mesmo nome, Elisa Mondê. É muito simples me achar. E eu vou ter sempre assim, muito prazer em falar de arte, em passar a arte, pelo menos o que Deus me competiu fazer, né? Muito legal. Olha, está convidada já a voltar. Ai, obrigada. Trazer outras obras suas, né? Você que são muitas. Decoração, que são muitas. A gente pode fazer também como fazer, né? A gente pode até fazer um programa assim. Ai, muito gostoso. Porque ensinar alguma coisa para quem tem casa. Ai, porque é muito gostoso. E eu tenho certeza que as pessoas, mesmo as que não têm dom, mesmo as que não sabem proporção, luz e sombra, qualquer pessoa ela pode fazer, desde que ela queira um pouquinho. Muito legal. Muito obrigada. Adorei a entrevista. Obrigada pela presença. Patrícia, estar aqui na RIT. Prazer foi todo nosso. E volte, traga mais coisas bonitas pra gente ver. Será um prazer. Obrigada. Obrigada. E a gente vai terminando então o Análise Direta por aqui. Você que está em casa, não se esqueça, entra na nossa página facebook.com/programa Análise Direta. Você pode ir lá curtir a página, compartilhar, você pode assistir outras entrevistas, né, outras edições do programa e sugerir entrevistados e, por que não, sugerir perguntas também. Mandem para nós que a gente faz aqui durante o programa, ok? Então, até a próxima. Um beijo. Tchau.